E aí galera do canal Futebol do Rio, seja bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai falar hoje sobre as rodadas de número 4 e 5 da Taça Santos Dumont. Chegamos praticamente na metade do primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1 e agora a gente vai trazer aquele resumo esperto com alguns gols, resultados, classificação, artilharia, tudo que já rolou na segunda divisão do Campeonato Carioca. A gente começa então falando sobre os jogos da quarta rodada. No dia 30 de setembro foram apenas 4 partidas disputadas, porque apenas o grupo A entrou em ação, já que tem um número ímpar de participantes, então precisa de 2 rodadas a mais para completar a quantidade de jogos exigidas para os 9 participantes, enquanto o grupo B tem apenas 8. Os resultados foram os seguintes: o Gonçalense empatou em 1-1 com o Rio São Paulo, jogando no Alzirão. O Duque de Caxias venceu o Serrano 3-0 no Atílio Marotti, em Petrópolis. O Olaria bateu Nova Cidade por 3-2, jogando no estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. E também, para fechar a rodada, o Audax não tomou conhecimento do Serra Macaense e venceu pelo placar de 3-0, jogando em Casimiro de Abreu, no estádio Ubirajara Reis. Resumindo um pouquinho essa rodada, destaque para o Duque de Caxias, que ainda não tinha vencido em campo. Teve 2 WOs nas 2 primeiras rodadas e nessa partida derrotou o Serrano com autoridade em pleno estádio Atílio Marotti, 3-0. O primeiro gol foi marcado pelo Luan Donizete, aproveitando a assistência do Alex Pichotti. Depois o mesmo Alex Pichotti fez o segundo gol, com na dúvida aí se essa bola entrou ou não, mas a arbitragem confirmou que entrou. E o terceiro gol, o gol da vitória, foi num passe para o George, que acertou esse belo chute de fora da área. Duque de Caxias 3, Serrano 0, placar final. A gente tem os gols também do empate entre Gonçalense e Rio São Paulo, 1-1, jogo disputado no Alzirão. O Gonçalense sai na frente com essa cabeçada do Lucas Marreta, o zagueiro, mas o Marquinhos do Sul acerta esse belo chute para sacramentar o empate. Primeiro ponto do Rio São Paulo no campeonato, Gonçalense 1, Rio São Paulo também 1. Quanto aos outros 2 jogos, a gente não tem os gols, mas dá para falar um pouquinho deles. Primeiro, essa vitória do Audax, 3-0, vitória imponente diante do Serra Macaense. 2 gols do Elton, destaque para o Wagner Carioca, que fez o outro gol e deu as 2 assistências para os gols do Elton. E no outro jogo da rodada, o Olaria chegou a abrir 3-0 diante do Nova Cidade, gols do Alexandro, do Tom e do Joel, mas o Nova Cidade descontou. A vitória por 3-2 ficou magrinha pelo que o Olaria produziu. O Diego Armando deu uma assistência, depois fez um gol de pênalti, mas ficou nisso aí. Olaria 3, Nova Cidade 2, fechando a rodada de número 4 da Taça Santos Dumont. A gente parte agora para a quinta rodada, essa sim cheia, com jogos dos 2 grupos A e B, acontecendo de maneira simultânea, começando no sábado pela manhã, onde o Maricá e Gonçalense empataram em 1-1 no Alzirão, na rodada dupla. O outro jogo em Itaboraí, o jogo da tarde, foi a vitória do São Gonçalo 2-1 sobre o Campos Atlético. Os outros resultados: o Nova Iguaçu venceu por 3-0 a equipe do Goitacás. O Angra dos Reis fez 4-0 na equipe do Arte Sul, que vitória do Angra. Olaria e Serra Macaense empataram pelo placar de 2-2 na Rua Bariri e o Duque de Caxias venceu Nova Cidade por 1-0. A rodada terminou no domingo com mais 2 jogos. O Serrano bateu o Rio São Paulo por 1-0 fora de casa e também o Bom Sucesso recebeu o Sampaio Corrêa e empatou em 1-1 na Rua Bariri. Alguns detalhes aí sobre essa rodada. Primeiro, o Serrano, que é um time que venceu todos os jogos que disputou fora de casa e perdeu todos os jogos que disputou em casa. Mais uma vitória longe de seus domínios para o Serrano, 1-0 diante do Rio São Paulo no domingo. O detalhe é que o Rio São Paulo perdeu o Marcinho expulso no primeiro tempo e o Serrano venceu com o gol do Pablo, logo no primeiro lance do segundo. Também no domingo, Bom Sucesso e Sampaio Corrêa empataram em 1-1, para a gente fechar o resuminho aqui de domingo antes de partir para o sábado. O Sampaio saiu na frente com o artilheiro, Alexandro, o Alex Gol deixou dele, mas aí de pênalti também no primeiro minuto do segundo tempo, Guilherme deixou tudo igual, 1-1 placar final. Agora falando de sábado, tivemos a primeira demissão de treinador. No Arte Sul, depois dessa derrota por 4-0 para o Angra dos Reis, o Emanuel Sacramento não resistiu, deixou o cargo, portanto o Arte Sul, primeiro time a trocar de treinador durante a Série B1. E o detalhe é que o Angra dos Reis com essa vitória assumiu a liderança. A gente vai trazer a classificação já já do Campeonato Carioca da Série B1, mas o Angra é o líder do grupo B, já que o Sampaio Corrêa no domingo tropeçou, empatou em 1-1 com o Bom Sucesso. Vamos de gols. A gente tem o gol da vitória do Duque de Caxias sobre o Nova Cidade pelo placar de 1-0. Gol do Douglas Pedroso. Primeira essa cabeçada, a bola bate nas 2 traves. E aí o Douglas Pedroso complementa para fazer Duque de Caxias 1, Nova Cidade 0, placar final no Marrentão. E o detalhe sobre esse jogo do Duque de Caxias é que foram 3 expulsões. 2 pelo lado do Duque de Caxias, o zagueiro Edmário e o volante Vandinho. E uma pelo lado do Nova Cidade, o Daniel Rosa, zagueiro, foi expulso. Foi o primeiro jogador a ser expulso nesse jogo.
Realmente uma partida violenta, repleta de cartões aí do árbitro, o senhor Rodrigo de Souza Soares. A gente tem também os gols da vitória do Nova Iguaçu por 3-0 diante do Goitacás no Laranjão. Nova Iguaçu que manteve os 100% de aproveitamento jogando em casa. O primeiro gol foi do Gustavo, aproveitando a saída do goleiro Felipe, 1-0 para o Nova. Depois o veterano Charlie Chad fez o segundo. E o terceiro gol foi do Luan Lúcio, fechando então o placar, Nova Iguaçu 3, Goitacás 0. O sábado teve outros dois jogos, eu já citei os resultados, mas para falar um pouquinho mais sobre esses jogos, o Maricá empatou em 1-1 com o Gonçalense no jogo matinal. O Gonçalense sai na frente com o Ronaldo e um chute de fora da área, mas o Lelê, ex-jogador do Itaboraí Profute, fez muito sucesso no ano passado, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Maricá de cabeça, portanto Maricá 1, Gonçalense também 1. E o outro jogo do Alzirão foi a vitória do São Gonçalo 2-1 diante do Campos, a primeira vitória do São Gonçalo no campeonato. Dessa forma, apenas 3 equipes ainda não venceram: Nova Cidade, Rio São Paulo e o próprio Campos. São Gonçalo fez 2-0 com gols do Gleison e do Jonathan, e o Kaique descontou para o Campos já na reta final da partida, 2-1, portanto, placar final. E essa rodada de sábado reservou também a grande goleada da competição até aqui, talvez a mais expressiva, né? Não é a maior em termos de placar, mas a mais expressiva. O Angra, que já tinha feito 5-1 no Campos, aplicou 4-0 no Arte Sul, que era um dos favoritos aí a vaga na semifinal. Destaque para o Sodré, que marcou 2 vezes, ele que foi revelado pelo Arte Sul. O Bádio fez o outro gol da equipe do Angra dos Reis, né? O Bádio meio-campista, além de ter dado uma assistência nessa partida. E o Vitinho, já praticamente nos acréscimos, aos 48 minutos, fez o gol que sacramentou o resultado. Portanto, o Angra 4, Arte Sul 0. E como eu já disse, esse resultado custou o emprego do técnico Emanuel Sacramento, que não é mais o treinador do Arte Sul. Agora a classificação, vamos saber aí como é que está a tabela de classificação do Campeonato Carioca da Série B1, Taça Santos Dumont. Lembrando que os 2 primeiros de cada grupo avançam para a fase semifinal desse primeiro turno. No grupo A, o líder ainda é o Gonçalense, não tem mais os 100% de aproveitamento, mas tem 11 pontos, está invicto na competição e é o líder isolado. O segundo colocado, que nesse momento estaria classificado, é o Audax. O Audax tem 9 pontos, mesma pontuação do Serrano, mas o Audax leva melhor no saldo de gols. O Duque de Caxias é o quarto, tem 6, mas a gente tem que lembrar que 2 jogos do Duque de Caxias vão a julgamento no tribunal e o Duque pode conquistar mais 6 pontos por 2 vitórias de WO sobre Rio, São Paulo e Maricá. Se o Duque somar esses pontos, vai a 12 e assume a liderança do Campeonato Carioca da Série B1 nesse grupo A da Taça Santos Dumont. Maricá e Olaria tem 5 pontos, o Serra Macaense tem 2 e lá embaixo Rio, São Paulo e Nova Cidade somam apenas 1 ponto. Agora o grupo B, quem diria, hein? O líder é o Angra dos Reis com 9 pontos, é o time que ou goleia ou é goleado no campeonato. O Angra tem 9, o Sampaio Corrêa tem 8, está invicto ainda na competição, mas por conta dos empates acabou perdendo uma posição, é o vice-líder nesse momento, estaria classificado às semifinais. E o Sampaio é seguido de perto pelo Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu tem 7 pontos no momento. Ainda invicto, mas repleto de empates, a gente tem o Bom Sucesso, com 6 pontos. 3 equipes têm 4. Arte Sul, São Gonçalo e Goitacás. E o único time que ainda não venceu no grupo é o Campos, que tem apenas 1 ponto ganho. A artilharia, o artilheiro do campeonato permanece sendo o Thiago Amaral. Ele tem 5 gols, fez um hat-trick contra o São Gonçalo na rodada de número 3. E ele é seguido de perto agora pelo Sodré, do Angra dos Reis, que na vitória por 4-0 sobre o Arte Sul, somou aí mais 2 gols para conta, já tem 4 na competição. O Fabinho do Goitacás, o Luan do Gonçalense e o Alexandro do Sampaio Corrêa, esses aí têm 3 gols e também estão na luta pela artilharia da competição. E pra gente finalizar, os craques da rodada, né? No futeboldorio.com você sempre tem a eleição dos craques em cada rodada da Taça Santos Dumont e também da Taça Corcovado futuramente. Na rodada de número 4, o craque foi Alex Pichotti, do Duque de Caxias, com 1 gol e uma assistência na vitória diante do Serrano. E nessa rodada de número 5, o craque foi Bádio, jogador da equipe do Angra dos Reis, na vitória imponente do Angra diante do Arte Sul pelo placar de 4-0. O Bádio fez 1 gol e deu uma assistência. Em futeboldorio.com você tem o craque da rodada, a seleção, temos a seleção da rodada 4 e também da rodada 5 para acompanhar. Tudo isso e muito mais no nosso site e também nas nossas redes sociais que você acompanha aqui na descrição. Então é isso, galera. Esse foi o resumo de hoje das rodadas 4 e 5 da Taça Santos Dumont. E é sempre importante você deixar aquele like, se inscrever no canal, tudo aquilo que todos os youtubers do Brasil pedem. E principalmente acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Por lá, atualização instantânea, em tempo real, com resultados da rodada da Série B1, tudo sobre a competição. Temos notícias, classificação atualizada, artilharia, tudo isso nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição, Instagram, Twitter, Facebook e também, claro, no site futeboldorio.com. É o site para você ficar muito bem informado sobre todas as divisões do futebol do Rio de Janeiro. Valeu, galera!